aqui de novo eu, professora Priscila. Agora a gente vai com a segunda parte da nossa atividade de revisão, né? E eu vim trazer para vocês aqui as resoluções dos estudos de caso, tudo bem? Então vamos voltar aqui com os estudos de caso que a gente discutiu com a turma A, em sala de aula, mas agora também trazendo a devolutiva para o pessoal da turma B, né? Que agora não existe mais a divisão, né? Tá todo mundo junto de novo. Então vamos lá. A ASS vem à consulta na UBS queixando-se de epigastria há cerca de 2 meses, com piora uma semana após a alimentação copiosa e uso de bebida alcoólica em festa de família. A dor é em queimação, localizada em região epigástrica, associada a pirose retroesternal, plenitude pós-prandial e halitose. Refere que após tomar café e refrigerante, nota piora dos sintomas. Nega náuseas e vômitos, nega alteração de hábito intestinal ou perda de peso. História social. Ele reside com a esposa de 35 anos e os 3 filhos, de 15, 13 e 6 anos. Trabalha como porteiro, mora em casa própria, de alvenaria com água encanada e luz elétrica. E localizada próxima à unidade básica de saúde. Nega patologias prévias, é tabagista desde os 18 anos, então aqui a gente já vê que ele está há um bom tempo fazendo uso de tabaco, né? Fumando uma carteira por dia. Nega cirurgias, nega alergia a medicamentos. Os antecedentes familiares. A mãe tem 58 anos, é tabagista e hipertenso. O pai tem 61 anos, é obeso, tabagista e diabético. Não utiliza nenhuma medicação, a não ser antiácido esporadicamente. Estado geral dele. Ele está ativo, lúcido, orientado, deambulando, corado, hidratado. Sinais vitais que vocês aferiram. 138/90. Frequência cardíaca 92 batimentos por minuto, frequência respiratória 17 respirações por minuto. A temperatura axilar dele foi de 37 graus, o peso é de 95 quilos, a altura é de 1,75 m e esse MC de 31,2, tá? Foram levantadas algumas possibilidades para esse caso. Lembrando que você não é da competência de vocês fazerem o diagnóstico, a identificação, tá? Mas eu pedi para vocês, em sala de aula, vocês fazerem a definição, né? Do que é angina no peito, o que é a doença do refluxo gastroesofágico, divertículo de Zenker, a acalasia e a neoplasia de esôfago, tá? Aí vamos lá para algumas definições para vocês. Angina de peito, ela é uma dor que acontece no peito, que é ocasionada pela redução do fluxo sanguíneo no coração. A gente ainda não conversou sobre o coração, mas o coração é um órgão extremamente sensível que, com a ausência de fluxo, da redução de fluxo de sangue, esse coração tende a sofrer. Mais uma vez, é poético, né? Tá. Aqui, o que normalmente faz ele diminuir essa circulação é a presença de uma placa ateramatosa, que vai bloquear a artéria coronariana que irriga o coração e que aí vai diminuir o fluxo sanguíneo, tá? Ela costuma ser confundida com a doença do refluxo gastroesofágico, porque tanto ali a região do esôfago quanto do coração, elas são muito próximas uma da outra, né? E aí acaba confundindo as pessoas que estão sentindo os sintomas, tá? Agora, na doença do refluxo gastroesofágico, a gente vai ter uma azia que ela é muito intensa e que vai acabar confundindo com essa dor no peito e vai causar uma impressão de um infarto agudo, mas ela não está acontecendo, tá? A
A angina, ela tem uma dor que ela está relacionada principalmente com o esforço físico, tá? E aí, e não é esse o caso do nosso sujeito. A gente dispensa, então, a acreditar que é uma angina por conta que ele não estava tendo nenhum problema relacionado com esforço físico, né? Principalmente quando ele estava descansando, tá? Então, a doença do refluxo gastroesofágico, resumindo para vocês, é quando a gente tem todo o suco gástrico, ele acaba voltando ao esôfago. O suco gástrico, ele tem que estar presente no estômago, que tem uma mucosa adequada para isso. Mas ele acaba voltando para o esôfago, né? E que vai parecendo, vai dando uma série de sintomas da pessoa, porque e um desses sintomas que é o mais claro para todas é a azia, né? Que é a sensação de queimação contínua e aquele mal-estar provocado por esse refluxo, né? Da saída desse líquido que deveria estar no estômago para ir pro esôfago, tá? Então, é uma ardência, uma queimação, né? Que a gente costuma sentir na boca do estômago, né? E que a gente sente bater em toda essa região torácica, né? Com sintomas apresentando até mesmo a regurgitação, né? A pessoa apresenta sintomas de náusea e pode chegar até vomitar, né? E que aí a gente tem a piora dos casos, né? Muitas vezes, até mesmo quando a pessoa se deita, ela pode ter a piora desses sintomas justamente porque ela se deita depois de almoçar ou de comer e acaba sentindo uma piora desses sintomas, tá? As outras patologias que eu fui falando com vocês é a acalasia, né? Que é um distúrbio raro que vai dificultar a entrada de alimentos e líquidos no estômago, né? Há um fechamento, uma contração desse esfíncter que divide o esôfago com o estômago e que vai ocasionar dando diversos problemas, né? Que não consegue chegar a esse alimento adequado pro estômago. Aqui houve uma série de distúrbios, né, dos nervos que fazem a contração ali da musculatura do esôfago e que é assim, dessa forma que o esôfago ele não consegue fazer aqueles movimentos peristálticos, ele acaba travando o alimento ali dentro e que vai causar diversos danos para o indivíduo, tá? Outro problema que a gente tem e que acontece no intestino e no estômago é o divertículo, ou a doença que a gente chama de diverticulite, né? Que é uma invaginação do trato gastrointestinal, né? Onde acontece mesmo, quando a gente vê por imagem, que ela forma bolinhas, por assim dizer, nessas paredes. Formou aqui, ó, pequenas bolsas no intestino e que não era para ter. O intestino é para ele ter células bem vilosas mesmo para conseguir fazer a absorção do alimento, né, que está ali presente no intestino, e com a diverticulite isso não acontece, tá? Outro problema que a gente tem bastante relacionado são as neoplasias malignas, os cânceres, né, que podem acontecer no esôfago, câncer no estômago, câncer no intestino, tá? Quando a gente fala de câncer no esôfago, a gente tem um início insidioso, né? Tem um problema de disfagia, porque a pessoa não consegue se alimentar direito e ela não consegue comer, na verdade, há um descompasso, né? Da alimentação com essa chegada do oxigênio, do alimento ali no esôfago, né? E que vai provocar diversos problemas na deglutição, porque essa pessoa não vai conseguir deglutir de forma adequada e engolir, tá? Aí, seguindo, são possíveis exames a ser pedido para esse paciente. São essa linha de exames e que eu pedi para descrever somente a endoscopia digestiva alta, tá? Que é aquele exame de imagem, a gente já vai detalhar.
mas podem ser feitos esses exames. A endoscopia digestiva alta, que a gente também chama de EDA, que é a sigla da endoscopia. Biópsia, que é a retirada de qualquer massa de células que esteja muito visível que ela não pertence, que elas são anormais para aquela região, né, daquele tecido. A pH-metria prolongada de 24 horas, que faz realmente a contagem do pH que há no esôfago, no estômago desse paciente ao longo de 24 horas. A esofagometria, que faz a pressão, é feita uma série de feito esse exame para ver se o estômago, o esôfago, ele está fazendo a contração ou não, para indicar se os movimentos peristálticos, eles estão de fato acontecendo, né? E os exames radiológicos, o raio-x, onde é utilizado o contraste, né? Para conferir como é que está a estrutura daquele esôfago, tá? Aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês de como é feita a endoscopia digestiva alta, né? O inverso, quando é feita no intestino, passando através do ânus e chegando até o intestino, a gente chama de colonoscopia. A endoscopia, ela pode ser ela é realizada em ambulatório, tá? O paciente, ele pode estar sedado ou não, e a gente dá anestesia para essa pessoa não sentir dor, tá? A sedação, a pessoa dorme, né? E ela não vê quando tá realizando o procedimento, enquanto sem a sedação a pessoa não dorme, tá? A gente trabalha também tanto na colocação desse endoscópio, auxiliando o médico a fazer a colocação, que é um procedimento médico, né, para visualização. E a gente também atua fazendo a higienização desses aparelhos, que eles precisam ser esterilizados, eles são extremamente rigorosos, essa limpeza dele, né? E é um aparelho que ele é caro, tá? Essa endoscopia, então, ela é o exame de escolha para fazer o diagnóstico da lesão de doença do refluxo gastroesofágico, justamente porque ela permite enxergar o problema, tá? Quando você tá levando uma câmera para dentro do corpo da pessoa, tá? Através desse exame é possível ver as condições morfológicas, identificadas as alterações naquelas paredes musculares, né, decorrentes do refluxo. A gente consegue identificar se tem hérnia hiatal, esofagite erosiva, se há outras condições também ligadas com a situação, tá? Aí, o que a gente pode orientar esse paciente, né, uma abordagem terapêutica comportamental que esteja adequada a esse paciente. Nem tudo é remédio. A gente pode dar algumas orientações que fortaleçam esse paciente para que ele faça o seu cuidado sozinho com maior efetividade, né? A gente orienta esse paciente a evitar produtos com base de tomate, que é um produto extremamente ácido e que muitas vezes a gente faz uso de produtos que são industrializados com base de tomate, que são mais ácidos ainda, né? O uso de chocolate, de menta, hortelã, o café, chimarrão, bebidas alcoólicas e gasosas, refrigerante. O paciente é orientado a suspender o cigarro, né, o tabaco. Quando for dormir, ele elevar a cabeceira da cama em pelo menos 15 centímetros, né? A redução do peso e a restrição de alimentos gordurosos e alimentos cítricos nessa dieta, como uma forma de aliviar os sintomas, tá? Medicamentos que são recomendados que esse paciente vai poder ser prescrito para ele, para que ele use. A ranitidina, que vai ajudar a reduzir o impacto do ácido do estômago. Omeprazol, que faz o tratamento da esofagite, de refluxo e úlcera do duodenal. A codeína, que é um medicamento que é voltado para o sistema nervoso central, mas que auxilia na sensação de dor, né? Nos casos que a dor é muito gritante. A simeticona, que ela envolve
a redução de gases do corpo humano, a diluição desses gases que podem provocar mais dor ainda na pessoa, uso de paracetamol, analgésico e hidróxido de alumínio, que ajuda também a diminuição do ácido, ele atua como um antiácido, né? O tratamento priorizado pelos profissionais da medicina e que a gente acaba ofertando para os nossos pacientes é o que utiliza o omeprazol, que ele faz o trabalho de inibidor da bomba de prótons, tá? Então, ele ajuda a diminuir essa acidez, né? Essa troca de prótons, por assim dizer, tá? É um tratamento que tem o período de 4 a 8 semanas, que a longo prazo ele não dá certo se a gente fazer o uso da medicação só uma vez, tá? E ele acaba sendo também como um teste terapêutico. Se o paciente melhorar com o uso de omeprazol, significa que tá tudo bem. É isso mesmo, o paciente tem a doença do refluxo gastroesofágico. Se ele não melhorar, precisa se fazer uma busca para tentar entender o que aconteceu que esse paciente não melhorou, tá? Aí, voltando um pouquinho para a nossa história, o retorno desse paciente. Após 8 semanas, referindo ter seguido todas as orientações dadas pelo profissional da medicina, embora esse paciente siga fumando e não tenha perdido peso, ele fala, olha, os sintomas, eles estão persistindo, mesmo eu tomando omeprazol, né, 20 miligramas em jejum. E aí, foi indicada a realização da EDA para ele, né, a endoscopia digestiva alta, né, para se descartar outras complicações, né? Caso essa condição dele não seja tratada de forma adequada, o que esse sujeito está exposto é realmente a presença de uma bactéria que vai causar inflamação na parede desse estômago, né? E que vai se acabar formando várias outras úlceras gástricas. Então, aqui a gente vai ter uma condição chamada de H. pylori, que é a infecção por essa bactéria, a H. pylori, né? Que ela acaba sendo a causa principal da doença da ulcerosa peptídica, né? Que é a presença de úlceras gástricas, úlceras no interior do estômago, né? E que aí, no caso, a pessoa precisa fazer um tratamento com uso de antibiótico, tá certo? Que é um tratamento difícil, mas que as pessoas precisam ser firmes e continuar seguindo, tá? As possíveis complicações da doença do refluxo gastroesofágico, a gente vai ter o esôfago de Barrett, a esteanose esofágica, as úlceras gástricas e o sangramento esofágico. A hérnia de hiato é um fator agravante da doença do refluxo gastroesofágico, mas ele não é uma complicação da DRGE, tá? Então, aqui, falando um pouquinho desses itens com vocês. As úlceras gástricas, elas são feridas que surgem no estômago, né? E que são agravadas ao entrar em contato com o suco gástrico. Quem que mais leva a essa condição é justamente essa bactéria, a H. pylori. Antes a gente acreditava que era só nossos estilos de vida, o que a gente comia que estava causando as úlceras no estômago. Hoje está muito claro que são infecções, tá? Como eu falei para vocês, a doença do refluxo gastroesofágico, ela não está ligada ela não tem como consequência a hérnia de hiato, mas as duas estão andando parceiras, tá? A hérnia de hiato é uma condição que a parte do estômago impulsiona o músculo do diafragma, ou seja, o estômago era para ele estar bonitinho embaixo desse diafragma, mas acontece desse estômago ser enviado para cima, passando por cima desse músculo diafragma. Como sinais e sintomas que a gente vai ter, né, dessa patologia, é uma dor no peito,
o refluxo, a azia, a irritação na garganta e a tosse, tá? O esôfago de Barrett, ela é uma doença pré-cancerosa, ou seja, de tanto que está acontecendo o refluxo, que as células que estão ali ao redor, ali entre o esôfago e o estômago, elas acabam se modificando e vai facilitar a ocorrência de neoplasias, tá? Então, por isso que a gente chama que é um pré-câncer que está se desenvolvendo, né? E que acaba não permitindo que essa carne, essa boca do estômago, ela se dilate, que entre também alimentos dentro dela, tá? A longo prazo, a gente já conhece que medicamentos como o omeprazol, pantoprazol, tem alguns problemas ligados a eles, né? O uso desses medicamentos que a gente chama de IBPs, ela produz o que a gente chama de hipergastремia, né? Com a diminuição adequada das substâncias químicas que devem estar presentes ali no estômago, né? E que faz o trabalho adequado, né? Aí, a pessoa, quando resolve parar o uso de omeprazol direto, a gente vai ter o que é chamado de rebote ácido, que é que o corpo, ele queria que tivesse o omeprazol, a gente parou com o omeprazol, então vem muito mais forte o problema do que a primeira vez, tá? E agora, gente, eu dou uma pausa por aqui para vocês assimilarem o que foi feito nessa primeira atividade, tá certo? Então, vamos dar mais um descanso para vocês, tá? Até daqui a pouco.